Olá, boa tarde. Hoje vamos fazer a análise ao setor de papel e derivados, onde se enquadram de uma forma mais ou menos perfeita a Altri, a Portocel, a Semapa e o benchmark em termos internacionais vai ser a gigante a britânica Mondi. A Mondi tem vindo a apresentar uma trajetória interessante, inclusive é bastante impressionante. Repare-se que desde 2009 a Mondi apresentou já, e se considerarmos, por exemplo, aqui a ativação do padrão, e desde a ativação do padrão, que seria um ponto de entrada-chave, cerca de 750% de subida. Se contarmos, só por curiosidade, desde mínimos, vamos com cerca de 1200% de subida que este título tem vindo a apresentar. Nesta fase, tal como muitos por essa Europa fora, está muito próximo de máximos, não em máximos nesta fase, mas está muito próximo de máximos. É bastante possível que tenhamos para breve um cenário bastante semelhante àquele que tivemos durante 2013 e 2014, durante cerca de um ano e meio. O título lateralizou, consolidou em forma de lateralização e depois teve uma explosão ascendente e subiu mais cerca de 40% a 50%. Existe essa possibilidade, existe a possibilidade de tal cenário se vir a repetir, pelo menos o da consolidação prolongada. Não me parece para já que exista uma grande probabilidade de quebra em baixo ou em alta desta consolidação. É bastante mais provável que continuemos aqui com um range de lateralização e com uma limitação mais ou menos volátil do movimento do título. Se olharmos para o gráfico horário numa ótica de muito curto prazo, temos aqui um duplo fundo, ativado no gráfico horário. Tivemos uma reação ascendente bastante importante e estamos neste momento a testar resistência. É possível que tenhamos aqui uma ligeira retração, mas será de esperar uma quebra em alta desta zona de resistência. Eventualmente, depois da quebra em alta, podemos ter um encolher, uma pequena retração para ganhar fogo, mas para já tudo indicará que vamos ter aqui uma continuação do movimento ascendente. Repare-se, este é um título bastante técnico no gráfico horário, é um título também com uma liquidez bastante elevada, muito mais elevada do que aquilo que estamos habituados a negociar no PSI 20. Tem aqui aparecido oportunidades muito interessantes numa ótica de curto prazo, por isso há que mantê-lo debaixo do olho, há que ter também muita atenção às zonas de apresentação de resultados, porque estamos a falar de um mercado completamente diferente do mercado português. Repare-se aqui esta última inversão baseada num duplo topo. Vamos então passar aos títulos portugueses. Vamos começar a análise pela Altri. Vamos por ordem alfabética. A Altri está também muito forte, tem um comportamento técnico semelhante ao da Mondi, numa ótica um pouco menos acentuada percentualmente. Podemos ver, por curiosidade, aqui o rally começou em 2012, vamos com 345% de subida, é também importante. Ao contrário da Mondi, a Altri teve aqui um bear mode entre 2010 e 2012. Na Mondi tivemos aqui apenas uma pequena correção de cerca de 40%, pequena entre aspas. Na Altri tivemos algo muito mais acentuado que isso, tivemos uma queda quase de 70%. Temos então aqui, numa ótica de médio prazo, um comportamento de lateralização. Estamos nesta fase acima da primeira fase da zona de resistência, entrarmos na segunda fase da zona de resistência. Eu tinha deixado aqui a antecipação da possibilidade de termos uma subida e depois uma retração antes da primeira fase da zona de resistência, continuaríamos assim a zona de lateralização. Acabou por não se verificar esse cenário, colocou-se um cenário mais otimista. Ainda assim continuo a pensar que não estamos para já livres da zona de lateralização de médio prazo. Seria bastante importante para a Altri conseguirmos quebrar em alta este range de lateralização e termos então o título entrar em máximos e a suportar-se acima dos máximos, mesmo depois havendo uma retração, suportar-se em cima dos máximos. Um canal alternativo, um cenário um pouco mais negativista, será termos aqui, inclusive coloco essa possibilidade de termos aqui uma pequena subida e depois termos uma recuperação descendente, inclusive numa ótica de médio prazo, até aproximar-se aqui à zona de suporte. Olhando aqui para o gráfico de curto prazo, fizemos também já menção anteriormente a esta ativação de um padrão de inversão
no gráfico de 4 horas. Temos tido agora, estamos a colher o fruto desse rally ascendente, continua a ser um rally muito controlado tecnicamente, repare-se, bastante linear. No gráfico horário temos um pouco mais de ruído, mas ainda assim tem sido uma negociação relativamente fácil de fazer. Tivemos aqui muito recentemente um potencial duplo topo no gráfico horário, podia desencadear um movimento descendente. Aparentemente existe a possibilidade de nós estarmos nesta fase, enfim, ver este duplo topo regredir e rapidamente ser eliminado. Ainda assim há que ter em consideração que para isto acontecer temos de ter aqui a ultrapassagem alta da sua zona de resistência. Se isto não acontecer, podemos então ter uma correção um pouco mais prolongada. Para já, sinceramente, já não me parece. Estaríamos muito mais próximos, teoricamente, de um eventual cenário, por exemplo, de Head and Shoulders ou algo desse género, uma correção depois de termos uma nova reação ascendente e só depois na quebra em baixa desta referência é que teríamos uma situação um pouco mais preocupante. Passando à Portocel, também já comentamos, tivemos a oportunidade de comentar que a Portocel gerou aqui um movimento que poderia ter sido, e tudo indicaria que podia ser, uma consolidação, gerou aqui o seu breakout ascendente, e a partir do momento que temos um breakout ascendente de um padrão aparentemente de consolidação, temos também um movimento de inversão em stars. Neste caso, repare-se, uma reação muitíssimo forte, com duas velas, em duas velas a subirmos cerca de 10%, com volume significativo, e estamos nesta fase também na Portocel, muito próximos da primeira fase da zona de resistência. Aqui, ao contrário da Altri, continuamos ainda bastante longe de máximos, percentualmente estamos a cerca de 30%, sensivelmente, de máximos. Ainda há algum caminho para progredir, mas também há que não esquecê-lo, o título mais fraco normalmente tende a progredir menos do que um título que tenha apresentado uma maior força ascendente. No gráfico horário, tem vindo aqui a apresentar uma base de sustentação tecnicamente mais forte. Agrada-me mais, sinceramente, em termos pessoais, a Portocel nesta fase, porque não parece tão esticada, porque teve aqui uma base significativa e porque neste momento tem vindo a fazer consolidações técnicas bastante lineares também. Repare-se, a cada passo tem vindo a fazer consolidações, tem vindo a quebrar essas consolidações em alta consecutivamente, tem vindo a dar também oportunidades de entrada e, enfim, nesta fase a grande referência também na Portocel está aqui na zona dos 3,55, 3,56. Do ponto de vista mais otimista, se quebrasse os 3,70 em alta, estaríamos então com um cenário em mãos bastante otimista. Vamos ver o que é que a Portocel faz nos próximos dias. Terminando então na SMAPA. Na SMAPA existiria aqui uma possibilidade dupla, também foi analisada há relativamente pouco tempo, foi analisada quando estava nesta fase. Eu dizia na altura que podia ter aqui uma extensão até sensivelmente esta zona. Depois de estarmos nesta zona, podíamos ter ou uma correção mais aprofundada ou uma ligeira correção para depois dar origem a um movimento ascendente. Disse-o no passado, reforço-o agora, parece-me que não vai haver uma linearidade ascendente até lá acima sem que exista primeiro um movimento corretivo. A grande questão, na minha opinião, será se este movimento corretivo é curto ou se, por outro lado, é mais prolongado e vai fazer com que haja uma prova de pressão ao título. Tivemos também aqui neste caso, ainda não é visível no gráfico diário, mas no gráfico horário podemos vê-lo também neste caso, um padrão de inversão. Reforço também aquilo que disse em relação à Altri, já que a SMAPA está bastante mais próxima deste cenário. Temos aqui também uma lateralização, aquilo que se espera ser uma lateralização prolongada e, enfim, pelo menos é bastante mais positivo do que termos tido aqui uma ativação do Head and Shoulders e depois uma continuação do movimento descendente. Felizmente para o título houve só aqui um atingir de projeção e depois rapidamente deu-se a inversão. Terminando no gráfico horário, como viam, como eu dizia, vê-se aqui perfeitamente um Head and Shoulders, um duplo fundo. Este duplo fundo, depois de ter sido ativado, gerou aqui um movimento de consolidação acima da sua zona de suporte, assim que nós conseguimos quebrar, assim que a SMAPA conseguiu quebrar a zona de resistência, deu-se então um movimento ascendente bastante forte. Neste momento não será, na minha opinião,
o melhor ponto para entrar. Estamos precisamente acima de uma resistência, como eu dizia, é possível que exista aqui uma retração. Também é verdade que não seria surpreendente, totalmente surpreendente, se continuássemos o movimento ascendente suportado nesta espécie de linha de tendência, não é bem uma linha de tendência, enfim, uma linha guia, seria interessante, mas como digo, já vai há algum tempo este movimento ascendente, pelo menos uma consolidação, por exemplo, em forma de bandeira ou algo do género, é expectável, em forma de pendente, é expectável algo deste género e depois, caso quebrem alta, então temos caminho livre, temos mais uma oportunidade de compra e caminho livre para novos máximos de curto prazo. Vamos então manter-nos atentos a estes 3 títulos. São 3 títulos bastante interessantes no PSI 20, bastante mais interessantes do que a maioria que temos hoje no índice, por isso há que aproveitar este tipo de oportunidades sempre que elas surgem. Obrigado então pela atenção e um resto de bom dia.